Olá, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui é a Deise Cardoso e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês esse cesto de crochê, gente. Olha que lindo que ficou. Eu fiz para colocar nesses vasos de suculentas e olha que lindo, gente. Fica uma peça muito linda e é bem fácil de fazer. E nesse vídeo eu vou ensinar para vocês de uma forma que dá para vocês fazerem de qualquer tamanho, tá? Então é só assistir o passo a passo completo que vocês vão conseguir fazer o seu cesto de crochê também. E eu coloquei nesse vaso de suculenta, mas você também pode fazer o cesto para colocar outros acessórios, dá para você fazer como item de decoração, tá? Então fica da sua escolha. Eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo, eu preparei tudo com muito carinho. E se você já gostou desse cesto de crochê, deixa o like aqui nesse vídeo, deixa nos comentários também, que eu vou gostar muito de saber o que você achou. E compartilha, gente, compartilha bastante para o passo a passo chegar em mais e mais pessoas. Então é isso, vamos agora começar a nossa aula. Para fazer esse cesto, gente, eu vou usar o fio náutico. Esse daqui é o de 5 milímetros e eu escolhi essa cor dourada. Vou usar também, para fazer esse cesto, a agulha de crochê número 5. E nós vamos começar fazendo esse cesto de crochê. Vamos fazer o anel mágico. Laça aqui dentro do anel mágico e faz uma correntinha para prender o fio. Nós vamos agora fazer 6 pontos baixos aqui dentro do anel mágico. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Puxa o fio para fechar o anel mágico. Agora, nós vamos fazer aumento em cima de cada ponto que a gente fez. Se você quiser marcar esse último ponto, pode marcar, ou então você pode colocar esse mesmo fio que está sobrando para identificar o final da carreira. E já no primeiro ponto, você vai fazer um aumento. Vai colocar 2 pontos baixos nesse mesmo ponto da base. E nós vamos caminhar fazendo aumento por toda a volta, colocando 2 pontos baixos em cada ponto da base, e no final dessa carreira vai ficar com 12 pontos. Estou chegando no final da carreira, no último ponto, então faço o aumento e coloco o marcador nesse último ponto que eu acabei de fazer. Então, assim fica mais prático. Agora, na terceira carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e no próximo faz um aumento. Vamos seguir fazendo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e no próximo um aumento. E no final dessa terceira carreira vai ficar com 18 pontos. Na carreira 4, vamos fazer 2 pontos baixos. Fiz 1, 2 e no próximo um aumento. Então, segue essa sequência, fazendo 2 pontos baixos, um para cada ponto da base. Fiz 1, 2 e no próximo um aumento. E no final dessa carreira 4, vai ficar com 24 pontos. Esse tamanho aqui, gente, já é o suficiente para caber o vaso que eu tenho. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Não precisa fazer apertado, pode deixar essa sobra aqui na lateral do vaso, tá vendo? Porque assim não vai ficar tão apertado, o vaso ele vai conseguir entrar com facilidade, tá? Mas se você tiver um vaso maior, você pode dar continuidade nas carreiras. Então, é só você seguir essa mesma sequência. Nessa daqui eu fiz 4 pontos baixos e um aumento. Na próxima, você pode fazer 5 pontos baixos e um aumento. Na outra, 6 pontos baixos e um aumento. E assim, você vai fazendo
seguindo essa mesma sequência até ficar do tamanho do vaso que você precisa, tá? Então, depois de terminar todas essas carreiras de aumento, nessa próxima carreira, a gente vai fazer uma carreira de ponto baixíssimo. Então, você coloca a agulha no próximo ponto e faz um ponto baixíssimo. Vai para o próximo ponto, faz outro ponto baixíssimo. E nós vamos seguir fazendo ponto baixíssimo por toda a volta. Terminei de fazer os pontos baixíssimos em toda a volta. Nós vamos agora fazer a primeira carreira de ponto baixo para ficar a lateral do cesto. Você vai colocar a agulha somente na alça de trás, na alça de cima do ponto baixíssimo. Então, tem a alça de baixo e tem a alça de cima. Você vai colocar a agulha nessa alça de cima e também nessa alça aqui atrás da peça. E vai fazer o ponto baixo. Não precisa fazer correntinha para fazer esse ponto baixo, a gente já vai fazer ele direto. Então, vai ficar assim. Vai para o próximo ponto, coloca a agulha na alça de cima e também nessa alça aqui atrás. E faz o ponto baixo. Fazendo dessa forma, o cesto ele vai ficar mais firme, tá? Vai para o próximo ponto, coloca a agulha na alça de cima do ponto baixíssimo e também na alça de trás da peça. Então, gente, nós vamos fazer dessa forma o ponto baixo e vamos fazer dessa forma por toda a volta. Então, depois de terminar essa primeira carreira de ponto baixo, já forma a lateral do cesto, como vocês podem ver. Agora, nós vamos fazer carreiras de ponto baixo centrado. Então, você não vai colocar a agulha aqui, nessas duas alças do ponto baixo. Você vai colocar bem no meio do ponto baixo, passando a agulha bem aqui, olha, no meio do ponto baixo. Deixa eu marcar aqui o final da carreira. Então, olha, vai para o próximo ponto, aqui tem o ponto baixo, você coloca a agulha no meio, aqui atrás, olha, ele vai passar entre duas alças do ponto, e aí você faz o ponto baixo. Vai para o próximo, coloca a agulha no meio do ponto baixo, ele vai passar entre duas alças, essa e essa, e aí você faz o ponto baixo. Então, esse é o ponto baixo centrado. Nós vamos seguir fazendo dessa forma por toda a volta. Estou chegando aqui no final, então faço o último ponto baixo centrado. Troco o marcador de lugar e vou começar a próxima carreira. Então, gente, nós vamos fazer agora somente carreiras de ponto baixo centrado, tá? Seguindo a mesma forma que a gente estava fazendo. Coloca a agulha aqui, olha, no meio do ponto baixo. E vai fazer ponto baixo centrado em cima de ponto baixo centrado. Ele vai ficar, olha, um em cima do outro. E isso vai ficar vai fazer com que o cesto fique mais firme. E aí, não precisa apertar o ponto, gente, porque senão o cesto vai começar a fechar. Você pode fazer um ponto mais largo, não precisa apertar, tá bom? E aí, nós vamos seguir fazendo carreiras até a altura do vaso da planta. Eu vou fazer essas carreiras e já retorno com vocês para falar a quantidade de carreiras que eu fiz. Terminei, gente, as carreiras de ponto baixo centrado. E olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de ponto baixo, tá? Contando com aquela primeira carreira que eu fiz. E de ponto baixo centrado foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, fica um total de 7 por causa dessa primeira carreira de ponto baixo que eu fiz nas alças do ponto baixíssimo, tá?
Mas você também pode medir. Eu vou colocar aqui o vaso aqui dentro para vocês verem, olha. Você pode colocar o vaso dentro, que aí você vai conseguir saber se o tamanho que você fez é o suficiente para o vaso que você tem, tá? Então, vai ficar assim. Agora, eu vou fazer uma carreira de acabamento que vai tampar essa parte aqui, olha. Vocês vão ver como é que vai ficar bem bacana. Então, deixa eu tirar aqui. E essa carreira de acabamento, nós vamos fazer o seguinte. Faz uma correntinha. E na alça da frente do ponto baixo centrado, essa alça aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo. Não precisa apertar o ponto. Faz uma correntinha, vai no próximo ponto, na alça da frente, e faz o ponto baixíssimo. Então, nós vamos fazer ponto baixíssimo, lembrando de fazer uma correntinha entre um ponto baixíssimo e outro. Então, vai ficar assim, olha. Esse detalhe em volta de todo o cesto. Então, vamos seguir fazendo dessa forma. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Até chegar lá no final da carreira. Estou chegando aqui no final. Então, faço uma correntinha. Um ponto baixíssimo no próximo ponto. Fiz no último ponto da carreira. Agora, eu posso cortar esse fio. Deixo um pedaço para fazer o arremate. E aí, você pode puxar desse último ponto. E passar lá pra dentro. Pode passar aqui no próximo ponto. Então, vai ficar assim. Aqui, você vai caminhar com esse fio. Pra trazer ele aqui mais pra dentro. Pode dar um nó. E aí, agora, é só você caminhar por dentro de algumas alças. Se você tiver uma agulha de tapeçaria grossa, é mais fácil. Mas com a agulha de crochê também, olha, você vai passando assim e vai caminhando com esse fio. Então, pode caminhar com ele e depois você corta o restante. Esse aqui também do meio, você pode cortar. E esse aqui você vai passando mais, vai passando dentro de mais alças. E depois você também corta o restante. Olha, gente, então como é que ficou o cesto? Olha que gracinha que ele ficou. Agora é só colocar o vaso de planta aqui dentro. Com cuidado. E olha aqui que legal. Quando você colocar o vaso, você pode levantar essa carreira para ela tampar essa parte aqui do vaso. Deixa eu descer mais ele aqui. Com essa carreira, você também consegue descer ele mais, apoiando aqui no vaso e subindo assim, olha, puxando assim essa carreira, para ele ficar bem tampado. E aí, quando você colocar lá, olha, não vai aparecer. Tá vendo? Que legal. E aí, pra você tirar, você abaixa assim, essa carreira e consegue tirar o vaso com facilidade, tá? Então, é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Eu preparei tudo com muito carinho. E olha que lindo que fica. Dá pra você fazer de outras cores. Dá pra você utilizar também esse cesto, como outras coisas também, como um cesto para guardar acessórios, tá? Então, fica da sua escolha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.